de já que você não quer ter fair play, é um boto. Se você não quer ter fair play, fala pra mim. O que aconteceu com o Palmeiras, que o Palmeiras não conseguiu vencer com o Boca, que não joga bem, tem que ser sincero, e para um Boca também, que teve um jogador a menos. Tudo bem, tem o aspecto Romero. Tem ali, Romero pegou tudo. Mas era pra ganhar esse jogo, Piperno. Não era nem pra ter chegado em peso. Eu concordo com o Flávio. Palmeiras é melhor time que o Boca. Não vai mandar beijinho mesmo, antes de falar. Não tem mais o que fazer. Mandar beijo pra você, que vem cabeça, né? Então, e aí, o Palmeiras tinha que ter vencido, não só esse jogo, mas o Palmeiras tinha que ter jogado melhor lá. E por que o Palmeiras não fez isso? Vocês que nos assistem são testemunhas de que eu insisto muito aqui, já lá atrás, quando o Dudu ainda estava lá jogando e tal, chama atenção o fato de que o ataque do Palmeiras estava muito mal. O ataque do Palmeiras vinha numa crise de criatividade danada e, principalmente, o Arthur e mesmo o Rony não vive uma grande fase e o Dudu também já vinha mal. Aí o Dudu se contunde. O Palmeiras tem um garoto chamado Endrick, que é um jogador, que é um cara diferente. Ele é candidato a ser um dos grandes atacantes aí, né, dos próximos anos e tal. E assim, mas nem sob tortura alguém vai me convencer de que hoje o Arthur pode ser titular num time que tem o Endrick no banco. Então, o Palmeiras que volta para o segundo tempo, o Palmeiras nem de longe lembra o time ruim que foi lá na Argentina, o time sem inspiração do primeiro tempo de hoje e de muitos jogos do Campeonato Brasileiro. E eu estou muito à vontade para falar isso aqui, porque eu já disse que eu acho que o Abel, o melhor técnico do Palmeiras nesse século, e ele errou, mas errou redondamente nesses dois jogos e também nesses últimos aqui de Campeonato Brasileiro, porque eu não concordo com o discurso lá dos pichadores de muro, que amanhã vão gastar litros e litros de tinta para falar Leila, contrata, e não sei o quê, blogueirinho e tal. Isso é conversa. Dizer que o Palmeiras não tem banco é uma bobagem, é coisa de quem não entende futebol. Olha o que o Luiz Guilherme fez. Olha o que o Endrick é capaz de fazer. O Endrick deu bicicleta, bola por baixo das pernas de zagueiro, apanhou, driblou, chutou a gol. Agora, compara com aquilo que o Arthur fez. O Arthur até brinca que gosta dele, um cara bacana, enfim, um ótimo jogador aí para um time médio e tal. Mas o Arthur no Palmeiras é aquela coisa do Barão de Tararé. De onde você menos espera, de onde não vai sair nada mesmo. Qual é a jogada que ele fez? Não nesses confrontos, mas de 2 meses para cá. Ele não faz nenhuma. E o técnico do Palmeiras insiste, porque não tem confiança nos garotos mais jovens. E jogou uma classificação pela janela. Eu sei que parece assim um anátema, parece um pecado alguém criticar o técnico do Palmeiras, porque os palmeirenses detestam isso. Mas, palmeirense, o Abel, o melhor de todos nos últimos anos, pisou na bola nesse confronto. A maior responsabilidade por eliminação é dele. A maior responsabilidade é do Abel Ferreira? Ele errou, ele tem material, como aliás ele provou no segundo tempo de hoje. Será que alguém em sã consciência acha que se o Palmeiras jogasse com o Endrick, com o Luiz Guilherme, até com o Kevin, o Palmeiras seria um time tão ruim, tão sem inspiração, tão apático como foi o time que jogou lá na Bombonera na semana passada e como foi o time que jogou o primeiro tempo hoje? De jeito nenhum. Olha aí, Bruno Prado, ele ficou chateado comigo, ele não aceitou minha brincadeira, ele foi grosseiro, mas ele foi corajoso. Agora eu gostei. Falou que a responsabilidade da eliminação do Palmeiras foi do Abel Ferreira. Eu acho que ele tá exagerando um pouco. Ele foi responsável por títulos, ele fez coisas diferentes, ele melhorou um monte de coisa. Ô, Piperno, dessa vez errou. Ô, Piperno, eu sei o que você tá falando. Ele errou. Mas o Palmeiras teve pelo menos umas 6 chances pra decidir o jogo. E por que teve 6 chances? Porque no segundo tempo ele colocou... Mas então, mas ele assumiu o erro dele, ele mudou o time e perdeu chance. Depois de um jogo e meio, quais foram as alterações que ele fez na Bombonera? Colocou os caras pra jogar faltando 1 minuto pra... Porque ele tava achando muito cômodo pra ele empatar fora. Isso. E você mesmo sabe que você comemorou o empate na Bombonera, ou não comemorou? E o que eu falei do Endrick que você outro dia falou que ele tinha que jogar. Pagar pau do Endrick, puxar. Falou que ele tinha que jogar. Mas então, quando ele empatou na Bombonera, você gostou.
Você não lamentou o empate na Bombonera? O empate foi ruim, mas eu lamentei a atuação, porque tinha material humano para jogar mais. E vou falar uma coisa, colocar essa molecada para jogar essa reta final de Campeonato Brasileiro, é capaz do Palmeiras tirar essa diferença do Botafogo. Bruno Prado, é exagero ele responsabilizar o Abel Ferreira? A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Eu acho que no confronto, eu acho que o Abel ele errou quando ele insistiu por um mês mais ou menos com uma formação que não funcionou. Ele perde o Dudu e tenta essa formação com Mike e Arthur. Né? O Mike, normalmente o Mike na direita, o Arthur na esquerda. Nesses confrontos com o Boca, a escalação foi a mesma, mas ele jogou um pouco diferente. Né? Depois segurou o Marcos Rocha mais atrás, o Mike e o Piquerez ali como alas e o Arthur formando uma dupla com o Rony. Não foi um 4-3-3 com 2 pontas, foi um pouco diferente a formação. Mas ele manteve o mesmo time e esse time não andou, não funcionou. E aí faltou mesmo o Abel confiar mais nos garotos, confiar mais no Endrick, no Luiz Guilherme. Mas dá pra responsabilizar, Bruno? Não, né? Ele tem. Eu acho que o Piperno tá falando com a raiva no coração. Assim, eu acho que o Abel, ele erra. Assim, teve alguns jogos, mostraram pra ele que a formação não estava funcionando e principalmente no último jogo do Brasileiro contra o Bragantino, os garotos mostraram que estavam pedindo passagem, né? O Endrick fez um belo gol. Os meninos, eles jogam bem quando entram normalmente. Claro que eles têm altos e baixos. Até imagino que ele vá dar uma sequência para os garotos como titulares agora no Brasileiro e eles vão jogar bem, vão jogar mal. Eles vão ter oscilação. Mas os meninos têm que jogar. Nessa formação, acho que o Abel demorou para botar os moleques para jogar. Ele não confiou por algum motivo. Ele conhece os meninos, ele deve ter o motivo dele ali de entender que eles não tinham que jogar agora, mas os meninos estão melhores que o Mike na ponta, que o Arthur, isso sem dúvida. Acho que aí o Abel demorou para fazer uma mudança que o campo já estava mostrando que tinha que fazer. E um detalhe do Boca aqui que é uma coisa bem maluca, né? O Boca não vence um jogo de mata-mata de Libertadores há 12 jogos. 12 jogos. Nos últimos 12 jogos de mata-mata foram 11 empates e uma derrota, né, que foi para o Santos na Vila Belmiro na semifinal de 2020, né, que foi 3-0. Então ele só perdeu esse jogo e empatou os outros 11 de mata-mata. E outro detalhe é que o Boca esse ano passou 3 vezes nos pênaltis e no ano passado e no retrasado ele caiu nos pênaltis. Né, ele foi eliminado pelo Atlético Mineiro em 21 e pelo Corinthians em 22 nos pênaltis. E aí qual é a diferença? O goleiro não era o Sérgio Romero. Ele chegou ao Boca esse ano. Era o Rossi até. Era o Rossi, né? Era o Rossi que está no Flamengo. O Romero, ele pega muito pênalti. Eu nem acho ele um grande goleiro, mas ele pega pênalti. O gol que ele tomou não é gol que um grande goleiro tome. O Romero, na semifinal da Copa do Mundo de 14 aqui no Brasil, na Arena do Corinthians, Argentina e Holanda. A Argentina passa nos pênaltis, ele pega 2. Ele ajuda a botar a Argentina na final da Copa. Contra a Alemanha, ele pega 2 pênaltis na semifinal com a Holanda. Ele pega pênalti. Como o Cássio no Corinthians. O Cássio, para mim, é muito mais goleiro que ele. Mas nos pênaltis, o Corinthians esse ano jogou 5 decisões por pênaltis. Passou em 4. Porque tem o Cássio. E o Boca caiu 2 anos seguidos nos pênaltis. E esse ano ganhou 3 nos pênaltis. E a diferença é que nos outros anos não tinha o Romero, esse ano tem. Ele nos pênaltis realmente faz muita diferença. A gente voltou aí pra Rádio Jovem Pan, tá? A gente tá de volta à Rádio Jovem Pan. Mas aí, você ia falar alguma coisa? Eu acho que o Palmeiras, nas 12 últimas decisões por pênaltis, perdeu 10. Palmeiras quase sempre... Palmeiras nos pênaltis é incrível como vai mal. Só do Corinthians e do Atlético Mineiro. Mas aí, Flávio Prado, o Bruno, eu respeito como uma grande enciclopédia, entende tudo de bola. E ele falou do Romero. Só que eu acho que hoje é injusto falar que o Romero é um pegador de pênalti. Porque ele pegou tudo durante o jogo também. Sim. Né, Bruno? Ele pegou tudo. Não. Mas calma aí. O cara pega 6 bolas dificílimas e leva um gol que ele falha, ele tá muito no lucro. Ele levar pros pênaltis. Não, ele foi mais que o Fábio ontem. Ele pega a bicicleta do Endrick. O Fábio falha. Do Endrick não, do Rony. Depois ele fez umas 3 ou 4 defesas importantes. Eu acho que ele fez 2 defesas boas. O Romero hoje fez pelo menos 5. O Romero ainda pega os pênaltis, né? Então aumenta. O Boca ficou com 10 ali, se complicou bem. Teve a bicicleta do Rony, teve o Rony cara a cara com ele, teve o Mike cara a cara com ele, teve o chute do Zé Rafael. O Rojo foi expulso, foi uma pressão grande. Ali a gente começou a criar. Né? Que ele pegou tudo ali. O Romero, ele deu essa personalidade ao time e eu imagino assim, quando um cara vai decidir contra ele, o cara já... É igual o Cássio. Sim. O cara já fica psicologicamente com dificuldade. E aí, ponto pro garoto, pro Kelvin, que bateu de uma maneira tranquila. O moleque vai... E você vê, quem perde? O Rafael Veiga e o Gustavo Gomes. São os 2 caras que, são os caras... E do outro lado, o Cavani. Que é aquela história do...
tem que bater primeiro, o mais experiente. Isso tudo depende, é muito relativo. Um menino vai e bate com uma tranquilidade. Ele esperou, ele teve frieza de olhar. Quando o Romero dá um passe, ele toca do outro lado. Que é mais ou menos como o time do Boca bateu os pênaltis, todos os pênaltis. Só o Cavani que bateu direto e o Everton pegou. O Boca, ele é assim mesmo. Quantas vezes ele não ganhava título? O Riquelme não gostava muito do treinador, né? Do Bianchi. E aí, certa vez aqui na Jovem Pan, o Quartarolo, naquela época que você entrava no vestiário, ele senta, encosta no Riquelme e fala assim: o Bianchi é um grande treinador? Ele fala assim: mais largo do que um treinador. Porque era isso, era pênalti. Não era o Bianchi, é a história do Boca. Técnico do Vélez por São Paulo. Sim. Isso, pênaltis também. Impressionante, cara. O time do Boca, ele tem isso aí de tá na dificuldade, ele vai na adversidade, um jogador a menos, o capitão do time sai e nada. Não tem, é um time muito, muito decisivo, muito importante para decidir. E, gente, uma hora o Palmeiras tinha que perder. Não dá pra você ganhar toda hora. Uma hora você perde, não tem o que fazer. Chegou uma hora que tinha que perder e perdeu, acontece, faz parte. E, de novo, fica claro que o Palmeiras tem elenco. Se o Abel não coloca os meninos, é problema do Abel. Ele tem que explicar. Mas o elenco do Palmeiras, ele é um elenco com jogadores interessantíssimos. Tem esse menino Kelvin, tem o Mendes, eles falam, o Luiz Guilherme. Você tem meninos, o garoto quando entra, o Garcia lá atrás, segura a onda. Os laterais não tem problema. O Palmeiras tem elenco. Tem elenco. Se não coloca, é problema dele. Então não dá pra ficar com esse negócio, não contratou, não sei o quê. Se você puder ter um reforço, ok. Mas não foi por isso que o Palmeiras foi eliminado. Eu concordo Palmeiras com sem você. elenco. Palmeiras, inclusive, foi pecado, tentou contratar algum jogador, não quis. Eu nunca reclamei disso aí, porque eu acho o seguinte, o Palmeiras tem um material humano aí desses garotos de 20 anos pra baixo, que ninguém tem igual. Não, e contratar jogador meia boca, você inibe, inclusive, o espaço pro garoto entrar. Lógico, né? É isso aí. Quer dizer, veja, Flávio, os meninos quando entraram, eles passaram a infernizar a defesa do Boca, tanto que a defesa do Boca começou a distribuir pontapé em todo mundo. Foi mesmo. E é por isso que o Rojo foi expulso, outros tomaram cartão amarelo, o Fabra saiu lá extenuado, todo ferrado. Então mudou o jogo, né? Quer dizer, hoje eu já li uma crítica aí de que as alterações elas não funcionaram hoje. Eu acho que viram outro jogo, porque o segundo tempo foi muito diferente e o segundo tempo é a comprovação de que o Palmeiras errou no outro jogo e meio. Então, seria um outro cenário se o Palmeiras tivesse confiado nessa molecada. Na verdade, Pepe, ele só acertou na hora que estão falando que estava errado. Exatamente. Foi quando ele estava com esse time dos 20 minutos finais. Sim, e olha, esses meninos, eles tinham jogado, Flávio, muito bem, o Bruno lembrou o jogo do final de semana, mas lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense, sim, o Palmeiras abriu 2-0 lá com o time reserva essa molecada e só cede o empate no lance do pênalti para o Atlético Paranaense quando o Naves é expulso. Agora, o Garcia é expulso. Eu vou aproveitar a audiência, tá? Mais de 100 mil pessoas, para dizer que agora, aos domingos, a gente tem Canelada, tá? Na TV Jovem Pan. Então, todo domingo, de 1 da tarde até as 3 horas da tarde, liga a sua TV na TV Jovem Pan, 581 da Vivo, 576 da Claro e da Sky, que é o melhor pré-jogo aí, eu, Flávio Prado, Piperno, Bruno Prado, Vampeta, Mauro César Pereira, é o melhor pré-jogo. Então, todo domingo, 1 hora da tarde, pode ligar a TV na TV Jovem Pan para dar essa moral na audiência pra gente, que o programa tá bombando aí. Todo domingo, a partir de 1 hora da tarde, na TV Jovem Pan, até as 3 horas da tarde. 2 horas de muita bola antes dos jogos.